uma entrevista. Você como fundador, conta pra gente como tudo começou. Tudo começou em 2011, quando eu estava no Brasil, em São José do Rio Preto. O meu primo Nelson estava na Europa e ele me incentivando a abrir um negócio, a empreender fora do país. E foi quando eu comecei a pensar que realmente poderia viabilizar essa ideia. Eu gosto muito de fazer churrasco, eu gosto muito de coisas de carvão, e eu comecei a pensar que eu poderia fazer algo prático. E fazer espetinho é muito fácil. Eu pensei, eu acho que eu posso fazer isso. E junto a isso eu pensei, vou colocar caipirinha, 2 produtos brasileiros em um restaurante que tem essa temática. Eu falei, eu posso cuidar disso. E foi aí que eu convidei o meu primo para essa ideia. E ele, pensando em cima disso, começou a espalhar para os amigos dele. E um amigo dele que mora aqui em Playa del Carmen, que é uma cidade próxima aqui a Cancún, ele falou assim, se vocês abrirem um espetinho com caipirinha ali em Playa del Carmen, vocês vão se dar muito bem. E foi aí que eu peguei essa ideia, abracei ela com todas as forças, até vendi o meu Fiestinha sedã, 4 portas preto, coisa mais linda, meu primeiro carrinho zero, incrível, que eu amava. Fiz tudo para investir nesse projeto. E quando eu cheguei aqui em Cancún, fui para Playa del Carmen, o que aconteceu? Todas as minhas ideias foram por água abaixo. Eu percebi que tudo aquilo que a gente tinha pesquisado pela internet, tudo que a gente tinha visto, não ia dar certo dessa maneira, não ia funcionar. Então a gente teve que desistir desse primeiro plano. Junto a isso, eu e meu primo não desistimos da ideia de empreender e viemos aqui para Cancún, saímos de Playa del Carmen, alugamos o apartamento e fomos explorar a região. E nessa de explorar, conhecer e aproveitar o que tem aqui, a gente começou a perceber o tanto de pessoas que a gente encontrava nos locais famosos, locais públicos, no ônibus, nos shoppings, nas praças, pedindo informação, com dúvida, querendo entender alguma coisa. E foi quando a gente viu uma brecha. A gente percebeu que a gente poderia pensar numa empresa que acolhesse esse turista que está vindo de outros países para cá. E foi quando a primeira vez a gente pensou em usar a palavra concierge para poder receber vocês que vêm conhecer esse paraíso. Tipo, uma oportunidade. Exatamente. Ainda bem que o espetinho não deu certo. Nada acontece por acaso, não é mesmo? A partir dessa dor, a gente arrumou uma solução, mas vendo o contexto geral do que acontecia na região. Nessa, a gente abriu uma empresa, V81. A gente também podia chamar de V81st. Ainda bem que também não deu certo esse nome. A gente queria que fosse mais internacional. Eu queria que atendesse mais pessoas de outros países. Então, por conta disso, o nome foi pensado dessa maneira. Mas e como surgiu o nome da Cancuners? Bom, o nome da Cancuners foi muito engraçado porque o nome da V81, por falta da aceitação, como as pessoas não sabiam pronunciar e perguntavam pra gente como pronunciava, a gente ficou pensando como poder mudar isso. E o mais importante é que nessa mesma época a gente sofreu um golpe muito grande da nossa advogada. A gente descobriu que todo o processo que ela tinha feito pra gente, dessa empresa V81 e de tudo que aparentemente parecia ser nosso, uma empresa de táxi junto a isso, um carro junto a isso, na verdade não era nada nosso. Na verdade, ela tinha colocado tudo no nome dela. Então foi a primeira baixa que a gente teve aqui. E a partir dessa baixa de perder o nome V81, a gente ficou no mercado, precisando se recolocar. E foi quando eu fui para o Brasil, e lá no Brasil pedi ajuda para minha avó, e ela com muito carinho, com muito amor por mim, me ajudou, me conectou de volta com a ideia, me ajudou, me patrocinando com o início desse ressurgimento. E foi quando eu, conversando com um grande amigo meu, o Lucas Agnezini, que ele é professor doutor lá da faculdade do Alagoas, ele trouxe uma conversa incrível quando eu estava criando algumas coisas com ele. E foi quando ele disse assim, ele disse vários nomes, tá? Não só isso. Mas quando ele falou Cancuners, eu sabia que esse... Eu me arrepio. Eu sabia que esse era o nome ideal. E a partir disso, a gente iniciou um novo projeto. A gente abriu uma loja dentro de um shopping
Ou seja, um ponto físico, imagina que Não é dentro de um shopping, é dentro do shopping. Do lado da Cocobongo. É um shopping muito famoso aqui na nossa cidade, aqui em Cancún. O shopping, a loja ficava bem ao lado da Cocobongo, que é uma das baladas mais famosas do mundo, né? Então a gente estava ali num centro bem de muito visado, muito conhecido. E ali dentro desse shopping a gente ficou alguns anos, tá? Onde a gente cresceu a marca, a gente criou muitos produtos e onde a gente também teve muitas brigas. E por conta de alguns desentendimentos, eu acabei me separando do meu primo e da mãe dele, que também trabalhava com a gente, e cada um seguiu empresas diferentes. Eu continuei na Campunas e ele foi abrir a empresa dele. E foi quando eu tive uma baixa. Quando eu perdi tudo, foi a minha segunda vez que eu falei de verdade, né? Quando eu perdi tudo, eu realmente fiquei muito mal, fiquei muito depressivo e fui para o Brasil. E foi nessa época que eu estava depressivo, que eu estava no Brasil, que eu liguei para uma grande amiga minha de infância, que eu conheço desde que eu tenho 16, 17 anos de idade, que a gente estudou junto na escola, e eu chamei ela para sair, para comer alguma coisa, para comer uma porção. E tomar uma tequila, que no final a gente tomou. E foi quando a minha amiga, que hoje em dia é a minha esposa, é a minha sócia, é a CEO da Cancuners, ela aceitou e a partir de então ela nunca mais saiu da minha vida. Mas aí então agora eu vou contar um pouquinho dessa história que eu faço parte. Eu fico emocionada e vendo essa história linda, né? Porque entre altos e baixos, ninguém falou sobre ser perfeito, de nunca errar, nunca cair, nunca falir, né? A questão é como a gente se levanta. E nesse ponto, que bom que não foi a sua avó que te ajudou, né? A primeira vez foi a avó. Não que a avó não estava lá, e a gente honra muito ela. Mas depois desse convite de namoro, de sociedade, de tudo, foi uma mudança muito radical. Mas a principal mudança radical foi a gente entender que não poderia mais ser loja física. A gente entendeu que o mundo, naquele ano, 2016, do jeito que estava, a gente tinha que conversar mais no método online. Então, a gente procurou os recursos e começamos a estudar o marketing digital, começamos a estudar reaprendizagem criativa para aprender a fazer os vídeos, né? Com o Murilo Gun. Um monte de coisa. Contratamos o Rocha, o Murilo Gun, contratamos um monte de coisa, mas a gente tinha a consciência de que, beleza, vamos renascer a Cancuners da cinza, porque 2016 ela ficou adormecida, né? Só que vamos renascer de uma forma digital. Então, tchau loja e bem-vindo atendimento digital, que a partir desse ano a gente começou a readaptar a metodologia autoral da Cancuners. E além de várias consultorias que a gente passou, o lugar e quem mais ensinou a gente a evoluir e chegar onde a gente está agora, sabe quem foi? Quem? Os nossos clientes. Porque após cada atendimento, a gente tem uma pergunta muito importante. Como foi a sua experiência com a gente? E não só nisso, durante o atendimento a gente recebe alguns feedbacks. Então, as consultorias de pessoas especialistas é muito importante. Mas ouvir o seu cliente não tem nada melhor do que isso. E tivemos vários checkpoints importantes de feedbacks até ruins, que levaram a gente ao nosso crescimento. Então eu vou dar um exemplo. A hora que você olha na nossa plataforma do TripAdvisor, do Google, muita gente fala, nossa, mas vocês não têm nota negativa. Na verdade, a gente já teve, mas como a gente se comportou perante elas? A gente ouviu o cliente, a gente perguntou o que a gente poderia fazer de melhor, como a gente poderia impactar de uma forma que o próximo cliente recebesse esse cuidado. Cada história gerou um produto, um serviço novo. Então, a metodologia, ela teve a ideia principal criada pelo Bruno e pelo Nelson lá, que era de servir, de personalizar, de trazer coisas diferentes que Cancún não tinha mais do mesmo. Bofinho, xcaré, essas coisas. E eles trouxeram essas ideias personalizadas. E com o passar do tempo, e com tantas famílias confiando no nosso trabalho, a gente aproveitou cada uma delas para poder chegar aonde a gente chegou hoje. E eu faço completo 10 anos agora. Sou muito grata, muito feliz pelo seu convite de casamento, de sociedade. E com certeza, aqui
esse momento de compartilhar com vocês essa história é para que vocês saibam que, além de tudo isso, a gente, nesses 15 anos de história, também escreveu os nossos valores, também escreveu o que é importante para que a gente pudesse atender você da maneira mais personalizada, te cuidar. E não só nós, mas as pessoas que rodeiam a gente. Muito claro fica para os nossos clientes como que os nossos fornecedores, ou seja, as pessoas que cuidam dos nossos clientes, quem vai estar com vocês nos locais, quem vai conduzir esses carros, quem vai estar com vocês nos passeios de barco, essas pessoas também fazem parte da sua experiência. E a gente entendeu que os nossos valores são os mesmos valores dessas pessoas, para que tudo isso esteja alinhado, para que você venha para cá e você sinta aquele resultado que eu sempre falo, que a Cancuners passa para o cliente, que é o custo-benefício. Ele chega no final e fala assim: eu amei o dia que eu vou, eu amei cada momento que eu dirigi. Eu percebi que realmente fui muito assertivo nas minhas escolhas. Então eu amo o resultado que a Cancuners entrega, eu amo a maneira com que a Cancuners se dedica para fazer essa entrega. E uma coisa é certa, né? Tudo que eu fui criando, que eu fui personalizando ao longo desses 15 anos, eu amo fazer isso. Nós temos uma família, né? Um dos nossos valores é a família. Então, a nossa família Cancuners, ela está super conectada com tudo isso que a gente está contando aqui para vocês. E a cada pessoa, que são poucas pessoas que a gente pode atender no mês, mas a cada pessoa que confia no nosso trabalho, a gente entrega o nosso máximo. Não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca errar, é sobre como reagimos a cada situação que a gente encontra. E a gente dedica e investe cada minuto, cada centavo, cada tudo da nossa vida, para cada dia mais ser especialista e oferecer as melhores experiências para vocês. E tem a coisa que para mim é a que eu mais gosto, que eu até hoje fico nervoso, me dá frio na barriga, me dá suadeira, eu não consigo dormir, eu fico ansioso. São coisas que eu nunca tenho no dia normal. Então eu realmente, mesmo após tantos anos, eu vivo esse momento com essas pessoas, vivendo essas histórias que eu sei que serão memórias únicas para elas. Então eu vivo elas intensamente e eu sinto que no dia que eu já não tiver esse sentimento, no dia que eu acordar e você perceber que ó, ele já não tá mais assim, ele não tá ansioso, ele não tá nervoso, ele não tá com vontade de ir no banheiro, não tá com alguma coisa assim, é porque já não vai fazer mais sentido para mim. Mas enquanto ainda isso acontecer, vale muito a pena para mim fazer com todo esse carinho, todo o nosso trabalho de cuidar, igual a minha esposa disse, é da nossa família para a família de vocês. E vale contar uma coisinha para finalizar. Como ele falou no começo da história, ele veio para cá para vender espetinho na praia e não deu certo. Hoje ele é chefe e a gente atende os clientes de uma forma muito personalizada dentro dos passeios de iate. Então ele faz esse mesmo churrasco que ele sonhou lá atrás, há 15 anos atrás. Eu consigo entregar o que eu amo, que é essa experiência culinária, que a pessoa fala assim, ai que delícia, nossa eu amei, nossa, aquele sentimento que a gastronomia pode trazer dentro do produto personalizado que a gente criou. Viu? Então nada é por acaso? É isso. Mesmo 15 anos depois, tudo conspirou para que eu pudesse entregar com muito carinho isso, essa minha forma de servir que eu tenho, tá? O quanto amor que eu tenho para fazer essa fase. Então, realmente, no final das contas, deu muito certo para mim. Então, vou te pedir um favor. Comenta aqui o que você achou dessa história, se te conectou com algum ponto, se você se identificou. E se você quer ser atendido pela nossa família, tem um link aqui embaixo. É só preencher um rápido formulário e agendar um horário para falar com o nosso especialista, tá bom? O 8º episódio da série Cancún de A a Z está no ar. Comenta aqui para mim se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você. Deixe seu like ou dislike. Eu sou a Lília Merignácio. Eu sou o Bruno Inácio, especialista, apaixonado, amante do meu paraíso. Achei que era de mim. Mas de você também. E a gente se vê no próximo episódio. Bora.